Olá, queridos, a paz do Senhor, pastor Anderson, mais uma vez, aqui na Academia de Pregadores, nas nossas escolas bíblicas dominicais, as nossas lições bíblicas, estudando o currículo dos jovens. Estamos no quarto trimestre de 2021, como você já sabe. Na lição 6, estudamos sobre a grande tribulação. Na lição 7, estudamos sobre o anticristo. Na lição 8, estudamos sobre a singularidade de Israel para os últimos dias. E nós percebemos nessas últimas 3 lições que estudamos, algumas coisas terríveis que estarão acontecendo. Na lição de hoje, nós vamos estudar um assunto que é magnífico, não só para o nosso Cristo, mas para nós que somos a igreja de Cristo. Na lição de hoje, vamos estudar o retorno triunfal de Cristo. E o lindo de estudar este retorno triunfal é saber que a igreja estará com o Senhor. Nós retornaremos com Ele para vencer o anticristo e as nações que junto, ladeando com o anticristo, uma batalha contra Israel, serão vencidas pelo Senhor e pelo seu exército, que é a igreja do Senhor Jesus. Essa é uma aula assim, empolgante, porque fala do futuro glorioso da igreja. É claro que nós já estudamos também sobre o tribunal de Cristo e principalmente sobre as bodas do Cordeiro, que é algo glorioso, uma festa que a igreja vai participar com o noivo, com Cristo, mas na lição de hoje nós vamos estudar um assunto que trata de um momento muito empolgante e muito envolvente para a vida da igreja. Seja bem-vindo à nossa EBD, Academia de Pregadores, lição dos jovens. Como eu disse, lição de número 9, do dia 28 de novembro de 2021. O título da lição é O Retorno Triunfal de Cristo. Nós tratamos aqui, lá nas primeiras aulas, sobre a volta de Jesus. E falamos da volta de Jesus. Tradicionalmente, nós estudamos no meio pentecostal sobre a volta de Jesus em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja e a segunda fase, o retorno de Jesus em glória, que é esse retorno triunfal de Cristo. Então, nós estudamos do início até agora, excetuando a primeira lição, que nós tratamos sobre o que é escatologia, da lição de número 2 até a lição de número 8, nós estudamos sobre essa primeira fase da segunda vinda. Ok? Os fatos que serão desencadeados nesta primeira fase da segunda vinda, eu gosto de chamar, não de primeira fase da segunda vinda, didaticamente falando, tá ok? Didaticamente falando, não é errado falar primeira fase da segunda vinda, mas didaticamente falando, eu gosto de chamar de arrebatamento da igreja. Para deixar bem claro, porque eu penso que o arrebatamento da igreja será uma situação tão marcante, tão importante para a igreja, que tem que ser assim, deixar claro que vai ser o arrebatamento da igreja. Então, nessa primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja, acontecerão alguns fatos que nós estudamos até agora. Hoje nós vamos estudar sobre o retorno triunfal, que é a segunda vinda de Cristo propriamente dita. Quando todo olho o verá, quando ele realmente aparecerá para o mundo como um Cristo glorioso, não mais como um menino que nasceu numa manjedoura, não mais como o Cristo crucificado no Calvário, no madeiro, lá no Gólgota, como o Cristo que teve a sua carne dilacerada pelos açoites. Ele não aparecerá aqui, não mais como o cordeiro mudo, como ovelha muda, como Isaías 53 diz, que foi levado ao matadouro. Ele não aparecerá aqui como o humilde que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele aparecerá aqui como o Cristo glorioso. E o estudo da nossa lição hoje está alicerçado no texto bíblico de Apocalipse, capítulo 19, que é um texto que eu acho magnífico, que eu gosto de pregar, porque fala da visão que João teve do Cristo glorificado. Assim, a última visão que João teve de Cristo, e João retrata esta visão para a igreja. Repito o que já disse em aulas anteriores, que o Apocalipse foi escrito por João para
encorajar a igreja a suportar as tribulações, as adversidades. Né? João escreveu para uma igreja que estava sofrendo perseguições. Não é um livro futurista, é um livro de encorajamento, é um livro que ovaciona a esperança messiânica. Então vamos lá, vamos aprender hoje sobre este retorno triunfal de Cristo. O texto do dia está em Apocalipse, capítulo 1, e versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Veja que o que nós chamamos de primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento, as pessoas não verão a Cristo. Ele nem virá à terra, na verdade. Ele estará nas nuvens e nós seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Estudamos isso aqui. Aqui Jesus realmente virá à terra. É por isso que eu, didaticamente, repito, gosto de chamar a segunda vinda de Cristo, aqui, o retorno glorioso, e essa primeira fase da segunda vinda, eu gosto de chamar de arrebatamento da igreja. Então, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então aqui será o retorno glorioso de Cristo, né? Quando ele virá e todos o verão, o reconhecerão. Isso aqui vai ser lá no final da grande tribulação, ele vai vir para vencer o anticristo. Aqueles que receberam o anticristo como o Messias, no caso de Israel, e acreditou que ele ia resolver o problema, agora vão clamar, porque estarão sendo oprimidos por este falso Cristo, por esse anticristo, e Jesus virá para realmente resolver o problema. Síntese da nossa lição. O retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nessa terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele fala que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a redenção. E isto vai acontecer, será uma intervenção divina. Então, saber que Jesus vai voltar, ler o Apocalipse com estes olhos, que Apocalipse está falando do Cristo vencedor e da igreja do Cristo, a igreja é vencedora porque ela é a igreja do Cristo vencedor, é algo glorioso e magnífico e que nos enche realmente de esperança. Vamos ao texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16. João está dizendo: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco. Perceba que aqui agora não é aquele mesmo cavalo branco que nós já estudamos, lá que o anticristo sai montando no cavalo branco, no Apocalipse e no Antigo Testamento, bem como no Novo também, fala de realeza, de grandeza. O rei montava um cavalo branco. Lá, quando o anticristo sai montando um cavalo branco, na visão metafórica de Apocalipse, ele sai, como nós falamos lá naquela aula, ele sai porque Deus lhe deu autoridade para vencer. Só que esse cavalo branco que é diferente, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Eu vou falar bem rapidinho, porque não dá tempo da gente dissecar esse texto aqui, que é magnífico. Eu preguei sobre esse texto um dia desse. O texto é magnífico, mas quando ele fala o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, ele está mostrando que alguns dos próprios que seguiam Jesus não foram fiéis a ele. E Jesus foi submetido a um julgamento cheio de mentiras. Aí ele está dizendo, ele se chama fiel e verdadeiro, olha, e julga e peleja com justiça. O julgamento de Jesus foi injusto, mas ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, ou seja, os olhos esbofeteados por causa dos socos dos soldados, machucados. Ele está falando, os olhos dele agora não estão mais tristes, os olhos são como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Na cabeça de Jesus na cruz tinha uma coroa de espinho, aqui tem diademas, diademas fala de grandeza, fala de vitória. Um nome escrito, escreveram sobre a cruz, Rei dos Judeus, era uma zombaria. Aqui não, aqui ele tem um nome que ele
ninguém sabe senão ele mesmo, porque ele sabe quem ele é. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, ou seja, para mostrar que é ele mesmo, o Cristo. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, e o verbo se encarnou e habitou entre nós. E seguiam-no os exércitos que há nos céus. Aqui é a igreja. Os exércitos que há no céu, em cavalos brancos. Jesus não vem como rei vitorioso sozinho. Aqui João está vendo que a igreja vem vitoriosa com ele, montando também cavalo branco, vestindo de linho fino, branco e puro. Da sua boca, lembra, Isaías diz no capítulo 53 que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Aí agora João está tendo uma visão do Cristo glorificado e ele diz, ele não está mais mudo. Da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá. Agora ele tem o domínio, ele rege as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa, ele não está sendo mais pisado, humilhado, ele está dizendo, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, João está tendo uma visão do Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 19 está falando de quem Cristo é hoje, como ele está. Está falando da vitória de Cristo e da vitória da igreja, que vem juntamente com Cristo para governar. E aqui nós vamos perceber na aula de hoje, no último ponto da aula de hoje, que Jesus vem para estabelecer o reino milenial. Queridos, vocês sabiam que a Academia de Pregadores não tem só os subsídios para professores de escola dominical nas aulas de EBD? Acesse a nossa plataforma, veja no nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente.
Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos aos comentários da nossa lição. O que é o retorno triunfal de Cristo? O retorno triunfal de Cristo é a última etapa da volta de Jesus. Como eu disse, nós chamamos de segunda fase, segunda etapa da segunda vinda. Repito também que eu gosto de usar, eu gosto de falar didaticamente, que aqui será verdadeiramente a segunda vinda. O arrebatamento da igreja, ele não vem à terra, ele fica nos ares, então não é a segunda vinda. Mas não é errado falar que é a primeira etapa da segunda vinda. Didaticamente, pedagogicamente falando, para a gente entender isso em sala de aula, eu simplesmente cito que é o arrebatamento da igreja. Okay? Então, será o que é o retorno triunfal de Cristo? Será a última etapa da volta de Jesus. Segundo, para desembaçar. Segundo, será a volta gloriosa do Senhor. Como já falamos, e principalmente explicando o texto bíblico agora, vai ser um momento em que o Senhor virá de forma gloriosa. Ele não estará mais humilhado, ele não estará mais subjugado, ele vem como líder, ele vem como um governante, ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores, e ele vem com toda a glória de Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Será a volta triunfal com a igreja. Quando o texto de João diz que os exércitos que há no céu estará com ele, eu disse agora há pouco e repito, é a igreja do Senhor. Por que é importante essa volta triunfal com a igreja? Na verdade, será uma honra para todos nós como igreja do Senhor Jesus. Será uma recompensa. Será como o Senhor Jesus dizendo assim, olha, vocês foram fiéis a mim. E por causa da fidelidade de vocês, eu vou permitir que vocês estejam comigo nesse momento. Sabe quando a gente é ajudado, é auxiliado por algumas pessoas que ajudam a gente, às vezes, lá na infância da gente, e são realmente influências positivas para a vida da gente? Aí, de repente, você conquista um posto, um cargo, uma função, e você sabe que conquistou essa função porque essas pessoas te ajudaram, estiveram ao seu lado, essas pessoas foram fiéis a você. E aí, quando você vai assumir esse cargo, você fala, eu gostaria de chamar essas pessoas para estarem aqui do meu lado. É mais ou menos, essa é a ideia humana do que Cristo estará fazendo aqui. É claro que ele venceu sozinho. Se não me falha a memória, é Isaías 63, que fala, o lagar eu pisei sozinho e ninguém havia comigo. Mas nós recebemos a Cristo como Salvador e fomos fiéis a Ele. Permanecemos fiéis a Ele. Então, quando Ele voltar glorioso, glorificado, assim, numa manifestação da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, daquele momento assim, que ele sabe que ele venceu, mas ele compartilha essa vitória com a gente, aí ele diz, vamos lá, a igreja do Senhor estará com ele. Isso é algo maravilhoso de se pensar. No primeiro ponto, nós estudamos aqui, então, o que é o retorno triunfal de Cristo. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre o propósito para o retorno triunfal de Cristo. Primeiro propósito, para salvar Israel. Nós já falamos isso diversas vezes em outras aulas. Os inimigos de Israel estarão oprimindo Israel. O anticristo vai conclamar as nações da terra e elas se unirão ao anticristo para guerrear contra Israel. E assim como já aconteceu outras vezes, quando Israel estiver prestes a ser banido do mapa, a ser aniquilado, os céus vão se abrir e Jesus virá juntamente com a igreja para salvar Israel. Segunda razão, para destruir os inimigos. O diabo sabe que ele já está, a sua derrota já está decretada. Ele sabe que ele não pode atingir o Senhor, mas ele quer atingir os filhos de Deus.
É como alguém que não gosta da gente e sabe que não tem força contra a gente, mas atinge os nossos filhos. Essa pessoa sabe que vai nos atingir muito mais. É isso que o diabo tem feito desde o Éden. É isso que o diabo tem feito desde o Éden. Ele pecou no céu e foi destronado. Aliás, foi expulso. Destronado não, porque ele não tinha trono. Ele pecou no céu e foi expulso de lá. E ele começou, sabendo que ele não podia atingir Deus, ele começou a atingir a criatura, os filhos de Deus. E ele fez isso no Éden. Ele vem fazendo isso. É claro que quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos ao lado do Senhor. Mas ele vem fazendo isso. O Senhor vai destruir os inimigos de uma vez por todas. E terceiro, para se cumprirem as profecias. Nós já tratamos isso aqui até na aula passada. As profecias que Deus fez, as promessas que Deus fez a Israel, Deus fez sabendo dos erros que eles iriam cometer. E as promessas de Deus não falham. Aí Deus fará cumprir as profecias através dessa ação divina, dessa volta gloriosa de Cristo. Terceiro ponto, uma plena intervenção divina. Uma plena. Ou seja, será o momento de Deus intervir de uma vez por todas. Primeiro, o destino da trindade satânica. A Bíblia diz que Jesus vai destruir a trindade satânica com o sopro da sua boca. Com a sua palavra, ele vai destruir a trindade satânica. E vai lançar, eles vão, os nossos comentaristas colocam aqui que eles vão inaugurar o inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Eles vão inaugurar o inferno. O Senhor vai lançá-los no lago de fogo e enxofre. Segundo, um julgamento de Deus sobre as nações. Sobre todas as nações que estarão guerreando contra Israel. Uma coisa é certa, os governantes do mundo sabem que Israel é protegido por Deus. Sabem, nós sabemos disso. E aí algumas nações já tentaram acabar com Hitler, por exemplo, tentou acabar com os judeus. O maior antissemita de todos os tempos. Tentou acabar com os judeus. E o fim dele foi trágico, não é? Então, os governantes sabem disso. E Deus, neste dia, irá julgar as nações. E, por fim, o retorno de Jesus em glória será para instaurar o milênio. Nós vamos estudar o milênio também, o reino milenial. O que será este reino milenial? Jesus voltará, vai aniquilar a trindade satânica, vai aniquilar as nações que são inimigas de Israel e, concomitantemente, os inimigos de Israel são inimigos de Deus e vai instaurar o reino milenial. O reino milenial será um momento de governo de Cristo na terra. 1000 anos de paz que será instaurado neste retorno triunfal de Cristo. Queridos, como eu disse no início da aula, estudar esse assunto é empolgante e envolvente, porque nos faz compreender que, não obstante os problemas e dificuldades que nós enfrentamos, nós estaremos ao lado do Senhor. Seremos arrebatados, iremos para o tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro, e depois, no final da grande tribulação, voltaremos com o Senhor para vencer a trindade satânica, as nações que estarão guerreando contra Israel, os inimigos de Deus, os inimigos de Israel e inimigos de Deus, e instauraremos, junto com Cristo, o reino milenial. Isso me faz ter a certeza que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser crente e vale a pena confiar em tudo isso e crer nas promessas de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe, que você permaneça firme, que estudar um assunto como este renove a tua esperança e te faça compreender que há um projeto de Deus lindo e magnífico para a sua vida como igreja do Senhor. Deus te abençoe, um abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações.
Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.